aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, por aqui tá tudo certo. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Catarina e esse aqui é o Crialité. Mais um vídeo novo na área aqui pra vocês. Hoje mais um vídeo daquele quadro que nem nome tem, e eu acabei percebendo que vários quadros que eu faço aqui no canal, ou já fiz, como por exemplo, dicas de marketing, fazendo fotos aqui com vocês, mostrando como eu edito, quando eu faço algum vídeo especial para uma obra só, que aqui comigo eu chamo de especiais sobre as obras, mas não é nada oficial. Olhando para esses quadros aí, eu parei para pensar que eu não tenho nome nenhum para eles. Então vou ter que resolver isso. Se alguém tiver alguma ideia aí para esse quadro aqui, que é quando eu venho e converso com vocês sobre alguns assuntos específicos, sobre algumas coisas que passaram pela minha cabeça. Quem acompanha aqui o canal sabe que minha cabeça trabalha bastante, né? Porque olha a quantidade de vídeo que já tem aqui refletindo com vocês e conversando, né? Mas então aí eu tô pedindo a ajuda de vocês. Para quem tiver alguma ideia aí de nome para esse quadro, me dá uma mão, porque eu não resolvi isso ainda, mas eu preciso. Só para situar todo mundo aqui agora, antes de a gente começar, hoje eu vou fazer uma carta aberta aqui bem ao pique laradinha para todos os garotos, é bom, né? Para todos os livros que eu abandonei ou que eu nunca lerei. Então hoje eu vou conversar com vocês sobre esses assuntos aí que geralmente ocupam aí a vida dos leitores, sobre a gente não querer ler alguns livros e abandonar outros. Então fica aqui comigo que a gente vai conversar bastante hoje. Mas antes da gente começar aqui, né, pessoal, não posso deixar de fazer o meu jabá. Se tu ainda não te inscreveu aqui nesse canal, tá esperando o quê, hein? Já te inscreve aqui embaixo, indica o Crialité para os teus amigos, compartilha esse link por todas as redes sociais possíveis para cada vez mais pessoas virem conversar sobre livros e literatura aqui conosco. Deixa o teu like e um comentário, que isso ajuda muito no engajamento aqui do canal e faz com que o YouTube entregue esse vídeo para muitas mais pessoas. Ativem o sininho aqui do canal para não perder nenhum conteúdo que eu trouxer. E eu convido vocês também a conferirem as outras redes sociais do Crialité, que são elas o Insta e o Twitter. Eu sempre deixo os links na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse em conhecer o meu trabalho com o Crialité por lá também. Eu falo muito sobre literatura e livros e faço umas fotos, tô sempre conversando com vocês por lá também, bem de pertinho. Como eu faço por aqui, né? Mas por lá a gente pode interagir um pouquinho mais. Então agora, sem mais delongas, vamos lá para essa carta aberta aí, que eu chamei de carta aberta. Talvez esse seja um nome legal para um quadro aqui do canal, né? Carta aberta, já que eu converso bem diretamente aqui com vocês. O que vocês acham? Eu gostei? Vocês podem me perguntar, da onde que surgiu isso? Bom, vocês já sabem, toda vez que eu faço algum vídeo assim, é sobre alguma coisa que eu refleti, sobre alguma coisa que me veio na cabeça, e dessa vez eu andei pensando aí em todos os livros que eu abandonei, que recentemente eu abandonei livros, e todos os livros que eu simplesmente não tenho vontade de ler. Mas como, gente, que uma leitora, um leitor, uma pessoa que gosta de ler, não vai ler um livro, não tem vontade de ler um livro? Isso é impossível. A gente lê, a gente tem que gostar de ler qualquer coisa. Eu conheço algumas pessoas que já pensaram assim, ou pensam ainda dessa forma, que por ser leitor a gente tem que querer ler tudo, simplesmente a gente fala que gosta de ler e alguém quer entregar um livro na mão da gente, não importa o que é aquele livro. Para começo de conversa, a gente não precisa necessariamente gostar de todos os gêneros. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês. Eu gosto muito de comer estrogonofe, mas não é porque eu gosto de estrogonofe que eu vou querer comer ele todo dia. Ou seja, gente, não é porque eu gosto de um determinado gênero literário que eu vou querer ler ele todas as vezes, ou que eu vou querer ler todos os livros que fazem parte daquele gênero. Às vezes a gente simplesmente não sente vontade de ler um livro, e eu comecei a perceber isso dentro de mim, e eu comecei a me perguntar, por que eu não quero ler esse livro? Tem algum motivo? Às vezes sim, existe algum motivo específico. Às vezes eu descubro que o livro tem alguma coisa problemática, às vezes eu descubro que o livro tem algum gatilho pra mim, então já não é uma coisa que vai me fazer tão bem, então não vou ler agora, talvez algum dia, mas agora eu não tenho vontade. E às vezes, simplesmente, eu não quero pegar aquele livro pra ler. Aqui eu tenho um exemplo de Senhor dos Anéis. Eu não tenho nenhuma vontade de ler esse livro e eu nunca tive vontade nem de assistir os filmes. Por quê? E às vezes surgem essas questões em mim, mas aí eu fico pensando, por que eu vou ficar me forçando a ler determinadas coisas? Claro, muitas vezes pode acontecer de a gente se forçar a ler um livro e acabar tudo bem, e dá certo a gente gostar daquela história, como por exemplo, se eu fizesse isso com O Senhor dos Anéis, eu poderia vir a gostar da história, mas não é porque eu não tenho vontade de ler alguns livros que eu já não me obriguei a ler. Tem alguns livros sim que eu não sentia tanta vontade de ler, mas que eu acabei me forçando, e por isso eu coleciono aí algumas leituras que eu não gostei, que não combinam comigo, que fugiram completamente assim das coisas que eu gosto, que me deixaram mal em determinados pontos, então por isso que esse ano assim eu mudei bastante
bastante as minhas perspectivas e inclusive tô mudando ainda por conta dessa questão de filtrar melhor as minhas leituras. Eu tenho conversado muito ultimamente com bastante pessoas aqui do BookTube, tenho prestado muito mais atenção no que eu tô consumindo. Às vezes acontece de algumas coisas passarem batidas por mim, mas eu tenho me preocupado muito mais com o que eu tô consumindo, se aquilo ali é uma coisa saudável, até por conta das questões que a gente tá abordando, né, pessoal? E eu tenho muito receio, como já aconteceu aqui no canal, de eu ler uma obra, acabar gostando, ou sei lá, achando uma obra mediana, falar sobre ela aqui, mas não ver algum determinado ponto exclusivo e acabar não citando algum ponto crucial que possa haver algum gatilho ou algo do tipo. Então, por isso que eu tô tentando, pelo menos, pesquisar mais sobre as obras. Eu era uma pessoa que não lia muitas sinopses, agora eu tô procurando prestar mais atenção sobre isso, acompanhar alguns comentários de algumas pessoas que eu conheço, perguntar pra elas se elas já leram os livros, o que elas acham, antes de eu começar essa leitura, até pra preservar a mim mesma, porque algumas coisas ultimamente têm me incomodado um pouco mais, têm me dado esses gatilhos, e eu não quero isso no momento pra mim, sabe? Eu quero me afastar um pouco disso, quero pegar algumas leituras mais leves, que possam me agregar algo de positivo, mas não me entendam mal, gente, é importante a gente falar sobre assuntos específicos que as obras abordam. A questão aqui que eu tô trazendo é a forma como isso é abordada, que eu tenho procurado por livros que abordem isso de forma responsável, que eu tenho muito medo de encontrar livros que não abordem isso de uma forma responsável, e até mesmo não perceber que esses livros estão sendo abordados de forma não responsável. Tô entendendo o que eu quero dizer? Mas voltando aqui à questão dos abandonados. Eu não abandonava livros. E acredito que aqui nessa fala agora muitas pessoas vão poder se identificar com o que eu vou falar, porque eu sei de muita gente também que tinha essa questão. Eu tenho muitas leituras aí que eu não curto tanto, principalmente séries, que eu não abandonava. Eu tinha uma coisa dentro de mim que assim, eu não li agora, mas eu vou ter que ler até o final essa série ou esse livro. Tem um exemplo aqui clássico, que é The Kiss of Deception, que eu gostei bastante do primeiro livro, fui pro segundo, não gostei, me forcei a ler o terceiro, não gostei tanto também, e aí tenho a trilogia toda aqui em casa, mas não gostei tanto, gostei só do primeiro, podia ter lido só o primeiro aí e ter ficado com uma lembrança melhor aí da história, né? Tem alguns outros livros também que esse ano eu abandonei, como por exemplo Vox, que não era uma leitura que eu tava desgostando completamente, mas não tava atingindo muito as minhas expectativas para aquele momento ali, então eu deixei ela meio que de molho. Tá lá, tá parada lá, marcada na página, mas se eu for ler algum dia de novo, eu vou ter que pegar desde o início. Tiveram muitos livros aqui na estante que a vontade de ler foi embora, que inclusive eram metas que eu tinha para esse ano, mas que simplesmente foram embora. Como, por exemplo, Ensaio sobre a Lucidez, que é uma continuação de Ensaio sobre a Cegueira do Saramago, que eu tava com muita vontade de ler. A vontade passou, gente, do ano passado pra cá. Eu comprei ele na Feira do Livro do ano passado, ou antes até, uma coisa assim, não me lembro. E tá aí até hoje, não li, tá parado aqui na estante. Não sei o que vai acontecer. Mas assim, uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente é na culpa que eu sentia por abandonar esses livros. Durante a minha vida foram tão poucos livros que eu abandonei por sentimento de culpa. Eu tenho esse sentimento muito forte dentro de mim. Eu tinha, hoje eu não tenho mais esse sentimento de culpa de abandonar um livro. Hoje eu sinto que se o livro não tá funcionando tanto, às vezes eu até tento dar uma segunda chance e continuar mais um pouquinho, mas se eu vejo que não tá, assim, me entregando coisas legais, me conectando tanto com a história, eu já acho melhor deixar ele de ladinho ou pegar em outro momento pra ler, porque nada é definitivo também, não é porque eu larguei um livro hoje que eu não posso pegar ele outro dia. Mas eu acho que existe todo um estigma na volta dessa questão do abandono de livros, que muitas pessoas se condenam também por abandonar livros. Eu era uma dessas pessoas que me condenava muito, me sentia culpada, me sentia mal, sentia que eu precisava ler aquele livro porque ou eu tinha ganhado de presente, ou meus pais tinham dado aquele livro pra mim, e hoje em dia eu já mudei bastante minha concepção, acho que também por causa que hoje em dia sou eu que compro os meus livros. A questão também que a gente sempre fala, né, de conhecer o nosso gosto, de saber o que vai ser melhor pra nós, então eu consigo dosar melhor aí, mas também não é sempre que eu acerto, né, já aconteceu muito de eu errar. Eu acho que a gente tinha que começar a naturalizar mais essa questão de abandonar livros e também, gente, a questão de simplesmente não querer ler um livro. Não é porque a gente gosta de ler que a gente tem que gostar de ler tudo. Não é bem assim que as coisas funcionam, não é assim que a banda toca. E por muito tempo eu achei que tinha que ser assim, que eu tinha que ler, que eu tinha que gostar de ler. Só que pra tudo na vida existe a questão da afinidade. A gente consegue sentir mais afinidade com determinados gêneros e isso pode inclusive mudar de um ano pra outro, de um mês pra outro, de um momento pra outro. Eu, por exemplo, era muito de thriller, muito de suspense, e esse ano eu acabei escapando um pouco desse gênero, fui bastante aí pra fantasia, que foi uma coisa que supriu muitas minhas expectativas, que eu tô gostando cada vez mais de conhecer.
e também aí pro YA, né, o jovem adulto, o young adult, o dito jovem adulto aqui no Brasil. Mas também, gente, gostar de um gênero não anula o outro, a gente pode ler o que a gente quiser, a gente pode querer ler tudo também, não é uma lei, não é uma regra isso, só que o que eu fico pensando é essa questão que a gente cria em volta da leitura. Ler é uma coisa que exige esforço de quem tá fazendo. A gente tem que parar, focar naquela história pra ouvir ela, pra ler ela. Enfim, a gente tem que tirar um tempo daquele dia pra prestar atenção na história. Então, hoje em dia, eu doso muito mais isso por conta de tentar valorizar também esse meu tempo, tentar valorizar os autores e histórias que eu procuro trazer aqui pra vocês também. Quero cada vez mais trazer autores nacionais, independentes, então por isso que eu tô sempre procurando trazer uma gama maior, assim, uma diversidade maior aqui pra vocês de autores. Então é por isso também que eu tô tentando dosar mais a questão de, se eu não quiser ler um livro agora, eu vou respeitar isso, eu não vou ler. Se eu quiser abandonar um livro, eu vou abandonar também. Então acho que eu tô descobrindo uma questão toda de respeito comigo mesma, de respeito com o meu tempo, de parar, de me forçar a querer fazer coisas que eu não quero fazer. Eu vou começar a abraçar mais isso e procurar ler coisas que me façam bem e que me tragam algo de positivo ou que eu simplesmente tenha vontade de ler. Então, gente, essa aí foi a minha carta aberta para os leitores, para os livros abandonados e para os livros esquecidos e para os livros que eu quero ler, para os livros que eu não quero ler. Tentei fazer uma dinâmica um pouquinho diferente aqui com vocês pra gente conversar sobre esses assuntos. Citei alguns livros aí pra vocês, mas tem muitos mais que eu poderia ter citado, tá, gente? Foram só exemplos aqui mesmo. E lembrando que não é só porque eu não quero ler hoje que em outro momento eu não sinto vontade de ler. Assim como eu li um livro agora, às vezes daqui 2 meses a gente pode mudar de opinião sobre ele. E também eu abri um pouquinho meu coração aí pra vocês sobre algumas questões, né? Que a gente tá mudando constantemente de opinião e aprendendo muito mais. Muito obrigada pela atenção, pessoal. A gente se vê aqui no próximo vídeo, então. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse bate-papo. Conversem aqui comigo nos comentários, que eu adoro falar com vocês. Vocês sabem disso. Muito obrigada mesmo pela atenção. A gente se vê então no próximo vídeo aqui do Crialité. Um beijão pra todo mundo.